Agora sim, vamos então novamente falar com a Abramilho para saber como é que vai essa questão do Plano Safra. A expectativa parece continuar, porque foi apenas um anúncio, mas vamos então saber dessa questão da armazenagem, que é um grande obstáculo, vamos dizer assim, para muito setor do agro, não é mesmo? Paulo Bertolini, muito prazer em recebê-lo novamente aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês. De fato, Fábio, o que acontece com a cultura do milho é que ela não aceita desaforo logístico. Então, para ela se desenvolver, é fundamental que a gente tenha uma boa logística. E o que é essa boa logística? É tudo que acontece do momento da colheita em diante. Então, aí, a primeira etapa desse processo seria a armazenagem. Depois, obviamente, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, porque o milho ele não tem um valor agregado quando ele in natura comparável, por exemplo, à da soja. Então, ele compete por espaços e por caminhos logísticos com a soja, que tem um valor agregado maior. Então, para que o milho continue a se desenvolver no Brasil, necessariamente nós precisaremos investir mais em infraestrutura, a começar por armazenagem, principalmente dentro das fazendas. O nosso déficit de armazenagem, que até então era de 120 milhões de toneladas, ele deve subir ainda mais esse ano se a cultura, né, a segunda safra de milho se consolidar da forma como tem sido prevista. Se isso acontecer, talvez chegue a 130 milhões de toneladas o nosso déficit da capacidade estática de armazenagem. E outro ponto importante nessa déficit é que, se você analisar onde estão os armazéns no Brasil, você vai perceber que em torno de 84%, 85% estão dentro de cidades, centros industriais, e nos portos. E apenas 15% ou 16% da capacidade total de armazéns está dentro da fazenda, que é o local adequado para que o processo aconteça de secagem, classificação, limpeza e, obviamente, a armazenagem inicial. E o Plano Safra, esse ano, Fábio, ele trouxe algumas melhorias no nosso ponto de vista, mas também trouxe uma grande preocupação, que é a alta dos juros. Então, nós tínhamos no Plano Safra do ano passado, né, que se encerrou agora dia 30 de junho, duas modalidades de PCA. O PCA até 6 mil toneladas era assim chamado, que era destinado basicamente para grãos, e esse PCA ele financiava obras até 6 mil toneladas, ou seja, para produtores médios, produtores pequenos, e desde que esses produtores não tivessem na propriedade até os silos construídos anteriormente até 6 mil toneladas, porque o que dava habilitação a eles a captar nesse recurso, nessa linha, com 7% de juro, era a capacidade estática já instalada na fazenda. Agora, esse limite passa de 6 mil para 12 mil toneladas, quer dizer, 200 mil sacas de capacidade, só que o juro subiu também. O juro que era 7,5 subiu para agora 8, era 7, desculpa, subiu agora para 8,5% nessa linha. Então, tivemos de um lado um benefício para o enquadramento da linha mais barata, mas, do outro lado, o encarecimento desse juro. Já outro PCA, que é esse Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, que era chamado DEMAIS, ele não financia apenas estruturas para armazenagem de grãos, ele financia a armazenagem, de uma forma geral, para produtos agrícolas. Então, entram tubérculos, por exemplo, entram hortifruti, açúcar, e que consome também desse recurso. Essa linha, que antes tinha um juro de 8,5% ao ano fixo, passou a 10% esse juro. Então,
comparativamente à Selic, obviamente que é um juro bastante motivador, né? Bastante incentivador por parte dos agricultores, já que a Selic está lá na casa dos 15%. Então, a gente imagina que isso, apesar da alta do juro, ele ainda, comparado ao juro de mercado, ainda é atrativo. O que tem nos preocupado bastante é que, principalmente na linha PCA até 12 mil toneladas agora e anteriormente até 6 mil toneladas, havia uma dificuldade enorme dos agricultores terem acesso a esses recursos. Os bancos não estavam financiando. Então, em tese, sobrou dinheiro. Mas, na verdade, não é que sobrou. Os bancos fugiram de emprestar, porque havia na indústria que fabrica silos pedidos em carteira em grande quantidade, produtores interessados em investir em armazenagem, só que o banco não estava liberando esses financiamentos. E isso tem feito, ao longo do tempo, ou um momento por falta de recursos suficientes na linha, ou outro momento que foi esse ano anterior, passado, por falta de apetite dos bancos em investir em armazenagem, a gente chega a um cenário preocupante de uma geração de praticamente um caos logístico pós-colheita, em função desse déficit crescente na capacidade estática de armazenagem. E a gente, em algum momento, precisa quebrar isso, porque isso vai afetar no ritmo de crescimento da agricultura brasileira, ele vai afetar também na questão da inflação de alimentos, já que não é possível a gente carregar estoques até a outra safra, em função de não termos espaços suficientes, os preços tendem a subir lá em janeiro, fevereiro, março, nós já vemos o mercado futuro sinalizando alta de preços, no caso do milho. E isso, obviamente, gera inflação de alimentos, isso vai gerar aumento do preço do ovo. Então, depois não adianta falar que o agricultor está ganhando dinheiro. E, na verdade, ele não está, ele está perdendo, porque a maior parte da produção dele, ele vendeu agora, no momento da colheita, a preços aviltados, em função porque todo mundo colocou a sua produção no mercado ao mesmo tempo e não tem espaço para receber toda essa produção. Bertolini, realmente é necessário, o quanto antes, pensarmos em alternativas, né, para essa questão da estocagem. Mas antes da gente terminar, o tempo está bem curto, mas é possível a gente falar e pensar que o etanol do milho já está tão crescente no Brasil, né, tem ocupado tanta importância nesse cenário, que a gente tem que pensar que o milho não apenas para ração, para alimentação animal, para abastecer mercado interno, exportação, não, para esse segmento, já que a gente tem um interesse imenso nos biocombustíveis, né? Sem dúvida, o etanol, a partir da produção de milho e agora em algumas unidades, algumas usinas também do sorgo, vai mudar, tem mudado, né, já, e vai continuar mudando o perfil da agricultura nessas fronteiras agrícolas onde essas usinas têm se instalado. O que preocupa é que algumas usinas que anunciaram investimentos, aí eu digo lá no Pará, no Tocantins, elas entraram no processo de stand-by. Quer dizer que a velocidade de implantação dessas usinas ela não vai acontecer como se previa, por uma questão de conjuntura da economia brasileira, por essa alta dos juros e tudo mais. E isso nos preocupa, porque também é um processo que vai atrasar o avanço da cultura do milho, principalmente ele vindo na segunda safra, após a soja, nessas regiões. Então, mas é um casamento, Fábio, que deu certo. Esse casamento da soja na primeira safra, com o milho na segunda e um processamento cada vez maior. Esse ano, cerca de 20 milhões de toneladas passam a ser consumidas por essa indústria. É fantástico. Isso é um case de sucesso
E se a gente continuasse nesse ritmo, nós rapidamente mudaríamos o perfil brasileiro de produção. Só que nós não conseguimos fazer isso sem que a economia brasileira, essa conjuntura nacional esteja estável e também sem investimento em infraestrutura, a começar pela armazenagem dentro de fazendas. A tecnologia nós temos, né? Áreas de plantio nós temos, produtores bastante envolvidos, nós também já garantimos, agora realmente falta uma certa infraestrutura mais moderna, né? Mas também maior, em todo caso. Paulo Bertolini, eu quero agradecer muito sua participação aqui com a gente, presidente da Abramilho, comentando um pouco mais sobre essa questão de armazenagem e também dos desafios do Plano Safra para o produtor brasileiro. Muito obrigado, um bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Obrigado, abraço a todos.